Olá para você que sabe muito bem o que é da vida e adora estudar. Nós estamos na quarta aula de física e essa aula é bem interessante porque nós daremos continuidade sobre as grandezas físicas. E nós já sabemos que as grandezas físicas elas são divididas em escalares e vetoriais. E nós sabemos que elas também podem ser fundamentais e derivadas, certo? Então dá uma olhada no nosso material para vocês entenderem melhor como que funciona. As unidades de medida, que é o que a gente vai dar destaque agora nessa aula, ela é uma quantidade específica de determinada grandeza física e que serve de padrão para eventuais comparações para as outras medidas, certo? Então, as unidades de medida padrão, né, aquelas fundamentais, elas foram estabelecidas principalmente levando com base o Sistema Internacional de Unidades, que nós já comentamos na aula passada sobre ele, aquela grande conferência que aconteceu na França, e é importante a gente entender como que isso funciona no nosso dia a dia, certo? Às vezes, nem sempre nós utilizamos as unidades adequadas ao nosso dia a dia. Por exemplo, numa receita de bolo, ninguém vai utilizar 1 quilo de alguma coisa. Às vezes você vai precisar de gramas de algo. Então, colheres. Então, é muito utilizado colheres de algo, colheres de sopa, por exemplo. Né? É comum você utilizar colheres de sopa para fazer uma receita, por exemplo, certo? Mas não é uma unidade padrão. Então, dá uma olhadinha aí, como existem outras unidades que também não são padrão. Por exemplo, lá para volume nós temos o galão, o barril, a lata, xícaras, certo? Com relação a medidas de comprimento, nós temos as milhas, jardas, polegadas, pés. Com relação à unidade de massa, nós vamos ter o arroba, a libra, a onça, a tonelada. São unidades que nós não usamos comumente, mas de vez em quando a gente consegue utilizar, certo? Isso é importante para a gente entender como que as unidades funcionam no nosso dia a dia. É interessante a gente observar que nem sempre a gente utiliza o padrão do Sistema Internacional. Então, por exemplo, para você vai medir a sua distância da sua casa até a escola, você mede em quilômetros. Ou se a sua casa for muito próxima à escola, você pode até medir em metros. Mas é mais comum a gente medir em quilômetros. Então, antes de a gente começar a fazer as conversões entre essas unidades, porque há a possibilidade de a gente fazer isso, nós vamos entender alguns prefixos das unidades de medida, como o tera, o giga, o mega, o quilo, o hecta, o deca, o deci, o centi, o mil, mili, o micro, o nano e o pico. Observem que tem os seus símbolos aí do lado nessa tabela, certo? E essa tabela, inclusive, foi tirada do Inmetro, tá? A tabela que é utilizada no Inmetro. E ali do lado nós temos o fator, que é o que ela corresponde. Né? Então, por exemplo, o tera corresponde a 10 elevado a 12. Nós temos aí o quilo, 10 elevado a 3. Depois, no finalzinho da aula, vocês vão entender o que significa 10 elevado a 12, 10 elevado a 9, 10 elevado a 6, certo? Aí do lado já dá para ver aí. Por exemplo, olha só, 10 elevado ao quadrado significa que é 100. É o prefixo hecto. Tá? Quer dizer que nós temos 2 casas de zero depois do 1. 100. Da elevada à terceira, 1000. São 3 casas depois do 1. Nós vamos entender mais à frente e vai ficar melhor para vocês entenderem também. Certo? Entendemos os prefixos. Vamos ver como que a gente pode, por exemplo, converter a unidade de medida de comprimento. Então aí, dá uma olhadinha interessante nesse quadro. Nós temos o quilômetro, o hectômetro, o decâmetro, o metro, o decímetro, o centímetro e o milímetro. Para qualquer lado que a gente andar, há uma regra. Se eu for andar para a direita, eu sempre vou multiplicar. Se eu for andar para a esquerda, eu sempre vou dividir. E quanto é essa escala de multiplicação ou divisão? É por 10. Então, se eu ando para a direita, eu vou multiplicando 10 de 10 de 10 de 10 de 10. E para a esquerda, eu vou dividindo entre 10 e 10 e 10. Certo? Então, por exemplo, 1 metro tem... Dá para a gente observar, 1 quilômetro, por exemplo, tem 1000 metros. 1 decâmetro tem quantos metros? Como que a gente pode fazer isso? Então, olha só. As conversões de unidade de comprimento. Desta forma, podemos entender que para multiplicar por 10, basta deslocar também a vírgula para a direita, uma vez que a quantidade de zeros, né, foi estabelecida. Então, já para a direita, basta deslocar ou para a direita ou para a esquerda, a gente vai deslocando para um lado ou para o outro. Então, por exemplo, aí, se quisermos converter metros em milímetros, então, multiplicamos por 1000.
10 vezes 10 vezes 10. Olha aquela escala anterior, certo? Por exemplo, 1 quilômetro tem 1000 metros. Se eu quiser o contrário, se eu quiser fazer o retorno, eu vou ter que dividir por 10. Então, vai divisão de 10, de 10 e de 10. Seria 1 metro equivale a 0,001 quilômetros. Entenderam? É bem simples. Ou a gente desloca a vírgula, ou a gente multiplica. São duas coisas interessantes, são duas formas de se fazer. Vamos a outros exemplos. Eu quero converter 10 decâmetros em centímetros. Então, 10 decâmetros, né, é igual a 100 metros vezes 1000 decâmetros, que vai dar 10.000 centímetros. Bem simples a gente fazer essa caminhada da vírgula, é fácil de se fazer, certo? Por exemplo, se a gente quiser converter aí 320 decâmetros em quilômetros, então agora eu vou fazer o oposto. Ao invés de eu andar para a direita, eu vou andar para a esquerda. Então, se eu andar para a esquerda, eu vou ter 0,032 ou 0,032 quilômetros, né? Então, você pode utilizar ou andar para a direita ou para a esquerda, que aí você só vai andar casas, ou você pode fazer multiplicações ou divisões, certo? São duas formas de se fazer. Isso não só vale para o comprimento. Por exemplo, para a massa também. Aí, no caso, nós vamos ter quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama, miligrama. Da mesma forma, a gente pode fazer tanto andar para a esquerda como para a direita. Para a direita nós vamos multiplicar e para a esquerda nós vamos dividir, certo? Ou a gente simplesmente anda com a vírgula, quantas casas a gente estiver andando. Então aí, por exemplo, perceba que na imagem, para uma conversão para a direita é o mesmo que multiplicar por 10, igual a gente utilizou também com comprimento, certo? Então vamos dar um exemplo aí. Eu quero converter 32 gramas em hectograma, certo? Nesse caso eu vou ter que andar para a esquerda. Se eu ando para a esquerda, eu divido, certo? Eu vou andar para a esquerda 2 casas. Se eu andar para a esquerda 2 casas, eu vou ter 32 gramas é igual a 0,32 hectograma, certo? Então é simples de a gente observar essas conversões se você andar para a esquerda ou para a direita. Mas você também pode fazer a divisão por 10, né? Aí caso seria dividido por 100, certo? Nós andamos 2 casas, dividiria por 100. Então 32 dividido para 100 dá 0,32, certo? Vamos ao exemplo agora da conversão de unidades usando tempo. Nesse caso, a gente precisa também estabelecer a diferença aí, não vai ser mais de 10, mais de 60. Então, nós observamos aí horas, minutos e segundos. Se eu andar agora para a esquerda, eu divido, e se eu andar para a direita, eu multiplico, da mesma forma que nós fizemos anteriormente. Ou a gente vai multiplicar por 60, ou a gente vai multiplicar por 3.600, vai depender de quantas casas a gente está andando aí, no caso. Vamos a um exemplo. Então, eu quero converter 3 horas para segundos. Então, se é 3 horas para segundos, eu vou pegar, como eu quero horas para segundos, eu vou andar 2 casas. Então, eu vou multiplicar 60 vezes 60. Né? 3 vezes 60 vezes 60 dá 10.800 segundos. Então, 3 horas tem 10.800 segundos, certo? Converter 3 horas para minutos. Se é para minutos, eu não vou andar mais 2 casas, vou andar só uma. Então, 3 vezes 60, 380 minutos. Então, 3 horas tem 180 minutos. E assim vai, dá para vocês observarem, né? Por exemplo, se eu quero converter 3.600 segundos para horas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir. Nesse caso agora eu estou indo para a esquerda. Então, 3.600 dividido para 60, dividido para 60. Vai dar 1. Porque 60 dividido para 60 vai dar 1, 3.600 vai dar 1 também, certo? Então, 1 hora tem 3.600 segundos ou 3.600 segundos tem 1 hora, né? Então, vamos lá. Vamos converter 180 minutos para horas. Vamos fazer a mesma coisa. 180, nesse caso, a gente vai andar só uma casa. 180 dividido para 60, 3 horas, certo? Observem, pessoal, que na verdade aí a gente está fazendo muita matemática, porque é a linguagem que a física utiliza. A gente só está andando com casas e dividindo ou multiplicando, certo? Então, a matemática é uma ferramenta que nós utilizamos na física para a gente entender melhor o universo. Então, é uma aula, essa aula, na verdade, é uma aula que a gente vai resgatar um pouco sobre esses conhecimentos de matemática. Então, vamos fazer agora a conversão de unidades usando regra de 3.
Então, se eu quero transformar 4 quilômetros em metros, se eu sei que 1 quilômetro tem 1.000 metros, 4 quilômetros vai ter x. Fazendo a multiplicação básica aí, x vai ser igual a 4 vezes 1.000, vai dar 4.000. Da mesma forma, você pode observar aí 2 centímetros em metros. Então, se um metro tem 100 centímetros, 2 centímetros vão ter quantos? Jogando aí no x, uma regra de 3 básica, então x vai dar 0,02 centímetros, certo? No nosso material tem um material interessante para que vocês possam praticar essas conversões, para que fique bem claro como é que ela funciona. E esse material vocês vão encontrar na plataforma Eduque. Então, olha só, querendo converter aí unidades com regra de 3. Da mesma forma, agora para massa. Então, eu tenho 1 kg, tem 1.000 gramas, 20 kg vão ter quanto? X. Vou só fazer a regrinha de 3, basicamente, a gente aprende regra de 3 desde a 5ª série. Então, fazendo a regra de 3, a gente acha o valor. Então, você pode utilizar a regra de caminhar com a vírgula, ou você pode utilizar a regra de multiplicar ou dividir por 10, ou você pode utilizar a regra de multiplicação ou divisão através de uma regra de 3. Você escolhe qual é a forma mais adequada que você vai chegar ao mesmo resultado se você fizer adequadamente. Da mesma forma, nós observamos isso para as horas, né? Se uma hora tem 60 minutos, 5 horas vão ter quanto? 5 horas vão ter 300 minutos. Eu quero transformar 21.600 segundos em horas. 21.600 segundos tem aproximadamente 6 horas. É só jogar a matemática correta, certo? Uma regra de 3 básica muito simples, certo? Agora, para isso, você precisa saber, por exemplo, que uma hora tem 3.600 segundos. Uma hora tem 60 minutos. Isso você precisa saber, que é o padrão. Notação científica. Para concluir a nossa aula, vamos observar um pouco mais o que é a notação científica que vocês viram lá no início, certo? É uma linguagem utilizada na ciência, certo? Para que a gente possa estabelecer números muito altos ou números muito baixos. Por exemplo, olha só aí, eu tenho de um lado números muito altos, do lado esquerdo da moça, e eu tenho números muito baixos do lado direito dela, certo? Então, por exemplo, olha aí, 10 elevado a 1 é igual a 10. 10 elevado a 2, 100. 10 elevado a 3, 1.000. E por aí vai, certo? Nós vimos existem os nomes, né? Os prefixos de cada uma delas que nós já vimos nos slides anteriores. E se o expoente for negativo? Se o expoente é negativo, então eu tenho 0. Então, 10 menos 1 significa 0,1. 10 elevado a menos 2, 0,01. 10 elevado a menos 3, 0,001. Observem que após a vírgula tem 3 casas. Menos 4, 4 casas. Menos 5, 5 casas. Certo? Então é fácil de a gente entender a notação científica porque é muito simples, porque o expoente corresponde à quantidade de casas que existe após a vírgula. Certo? Ou após ou antes da vírgula. Então, olha só, a distância da Terra ao Sol é de 150 milhões de quilômetros aproximadamente. Então, para eu expressar esse número em notação científica, eu tenho que andar a minha vírgula 8 casas. Então, expressando em notação científica, eu tenho 1,5 vezes 10 elevado a 8 quilômetros, que é a mesma coisa que 150 milhões de quilômetros. Então, o tamanho médio de uma bactéria é aproximadamente 2 vezes 10 elevado a 7 metros. Então, são 7 casas após a vírgula, certo? Por isso que o expoente é 7. Então, os números muito grandes e números muito pequenos, eles sempre são expressos em notação científica, porque fica mais fácil de a gente escrever em ciências. Por isso que é interessante a gente observar isso, certo? Então, as atividades vocês vão encontrar na plataforma Eduque. A plataforma Eduque tem diversos outros materiais, acessem essa plataforma para que vocês tenham acesso ao nosso material, que vocês compreendam mais como é que funcionam essas conversões de unidades. Eu aguardo vocês na próxima aula. Muito obrigado.